Aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Mais uma vez nós vamos fazer essa caminhada nessa disciplina tão gostosa que é Geografia. Espero que vocês estejam gostando. Peço mais uma vez que vocês chamem os colegas de vocês, avisem os colegas de vocês que participem, que assistam às aulas. Eu sei que alguns de vocês não assistem no horário, no momento da aula, mas eu sempre estou lá acompanhando a aula e essa aula que está acontecendo, muitos de vocês não assistem. Então, estão lá 5, 6 pessoas assistindo, né, a aula. Então, eu queria que vocês participassem mais da aula, participem mais, avisem os colegas de vocês, marquem um horário, tá certo? E lembrem-se disso, tá bom? Para participar. Hoje, nós vamos dar continuidade à aula passada, onde nós podemos perceber a semana passada algumas características daquelas 3 regiões, as 3 macro-regiões, né? Divididas por Pedro Pinchers. Então ele dividiu as regiões, pegou o território brasileiro e dividiu em 3 grandes regiões, né? O Norte, o Nordeste e o Centro-Sul. Então nós vimos na aula passada o Norte, algumas características, né? A economia de lá, como foi a divisão e tudo mais, do Nordeste, e hoje vamos ver o Centro-Sul, tá bom? Depois disso, nós vamos dar uma caminhada sobre os biomas brasileiros. Se der tempo nós terminarmos a aula hoje com os biomas, nós caminhamos, senão na próxima aula nós terminamos, porque é um assunto extenso, mas muito gostoso de ver e de assistir, tá bom? Vamos focar no nosso slide para que a gente possa acompanhar. Vamos lá? Então, o complexo Centro-Sul apresenta 25%, ou seja, uma pequena parte do território nacional, né? Que é a parte mais embaixo no território brasileiro, né? E 68% da população absoluta do Brasil, ou seja, mesmo ele sendo um território pequeno em extensão, mas ele possui a maior quantidade de pessoas, de habitantes, né? Se concentram lá. O que mais se destaca lá é a economia, considerada a mais dinâmica do país, com elevados níveis de produção agrícola e agropecuária. Para melhor estudar esse complexo, o IBGE a dividiu em 4 sub-regiões, são elas: o Noroeste do Centro-Sul, o Nordeste do Centro-Sul e o Centro Econômico Nacional Sul do Centro-Sul. No Noroeste do Centro-Sul, se destaca a agropecuária. Ela predomina baixa densidade demográfica de 3 a 5 habitantes por quilômetro quadrado. A cada quilômetro quadrado tem de 3 a 5 habitantes. Encontramos as grandes propriedades para a criação de gado no sistema extensivo, ou seja, grande, né? Num espaço maior. Os rebanhos são os mais numerosos do país e caracterizam pela alta qualidade, ou seja, são as melhores criação, né? Que nós chamamos de criação de gado, né? As melhores, bem produzidas, bem criadas, são produzidas nessa região, são criadas nessa região. Os frigoríficos integram parte significativa da economia. A agricultura se desenvolve nas chamadas fronteiras agrícolas, né? Avançando pelo domínio do cerrado, em grandes propriedades mecanizadas. O aumento das áreas agricultáveis e criação de gado nessas áreas preocupam os ambientalistas, pois tanto o cerrado como o Pantanal estão sendo ameaçados. Por quê? Porque eles desmatam para criar o gado, para ter espaço para a grama nascer. E com isso, os dejetos, né, as fezes, a urina do gado, faz com que aquela terra ela não tenha mais produção, ela não se desenvolva mais. Então vai ficando um território meio desertificado,
né? Como nós podemos ver, vimos na última aula, né? Já nesse processo também, no Centro-Sul, no Noroeste e Centro-Sul, os recursos são minerais e energéticos. Localizado no maciço Uruçum, no Mato Grosso do Sul, grandes reservas de manganês e ferro. Em Goiás, a extração de níquel, de ouro, de fosfato calcácio, que é o fosfato calcácio agrícola, e entre outros minerais que são extraídos de lá. As condições naturais favorecem a construção de hidrelétricas, como a de Jupiá, porém, que parte da energia consumida é produzida por termoelétricas. No noroeste do Centro-Sul, a industrialização é grande, a dinâmica dela dos portos. É uma barreira para industrialização. Por quê? A industrialização dos calçados, confecção, de química, de têxtil, né, de tecidos, a metalúrgica, de bebidas também, editorial e gráficas, que integram a maior parte da produção industrial, né? Porque as gráficas elas fazem o quê? Os rótulos, né? As embalagens. Devido ao potencial econômico das agroindústrias, montadoras de máquinas agrícolas e automóveis, eles investem muito nessa região. Já no nordeste do Centro-Sul, o que mais predomina é a agropecuária. O cultivo do café, né, que se destaca em Minas Gerais e no Espírito Santo, é uma importante fonte de renda e foi para o país durante toda a sua colonização, desde a sua colonização. Já que a produção é mecanizada, né, também hoje mais mecanizada e comercializada no mercado nacional e internacional, né? Então tudo que é produzido é vendido, né, comercializado aqui no país, aqui no Brasil, e também levado para outros, exportado para outros países. A criação intensiva do gado leiteiro em Minas Gerais, por exemplo, abastece o mercado interno, né, ou seja, o mercado do Brasil. E a produção de gado de corte, ela é destinada à exportação, ou seja, a carne não é totalmente consumida no Brasil. Então ela é levada para outros países, né? Vendida para outros países. Quando nós falamos assim, levada para outros países, dá a entender que a gente dá a carne para eles. Não, é isso que acontece com o comércio dos países. Então, alguns produtos que não existem no Brasil, eles vêm para cá, são trazidos. Por isso que nós chamamos assim, são importados, porque vêm de outros países. E alguns produtos do Brasil, eles são exportados, ou seja, são levados para fora. No Nordeste do Centro-Sul, os recursos minerais e energéticos se destacam, como a exploração de minerais preciosos, foi a principal atividade extrativista. Atualmente são os principais recursos que impulsionam a economia regional, lá naquele lugar, e também a economia nacional. No Espírito Santo, há a produção de petróleo. 3% do total que é produzido no Brasil é produzido lá no Espírito Santo. Mas importante para se desenvolver, que é muito importante para se desenvolver lá para o desenvolvimento dessa região. Lá também tem hidrelétricas concentradas na bacia do Rio São Francisco, entre Minas Gerais e São Paulo. Como vocês podem ver aí, alguns garimpeiros na imagem e também a imagem da esquerda, a imagem da hidrelétrica, né? Já os centros econômicos nacionais, né, recursos minerais e energéticos, eles compreendem os estados do Rio de Janeiro e São Paulo e possuem uma alta densidade populacional. Quando o professor fala em densidade populacional, professor quer dizer que existe um grande número de população entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, um grande número de pessoas moram lá.
né? São estados que concentram o maior número da população do país. E lá se concentram também onde gira, né, a economia. Né? É um dos pontos mais importantes, né, de maior importância da economia. São nesses dois estados. A intensa concentração de indústrias e tecnopolos de vários ramos, né? Tecnopolos quer dizer o quê? São polos de tecnologia, né? De produção de tudo, né? Então, são diversos, né? Tudo que produz, algumas regiões elas se destacam por produzir isso, produzir aquilo, mas lá eles produzem praticamente tudo, né? Nessa região aí do Rio de Janeiro e São Paulo, é onde se concentra a maior parte da economia, onde também mora a maior população do mundo. Do país, perdão. O professor se exaltou aqui falando do mundo, mas não é do mundo, é do país. Nós estamos falando do Brasil. E pode ser classificada como uma megalópole, ou seja, uma grande cidade, né? Por conta disso. Na última década, a Grande São Paulo passou por um processo de desconcentração industrial por regiões, oferecendo melhores condições financeiras para as indústrias, bem como uma mão de obra mais barata. No Rio de Janeiro, as principais indústrias são de base, como siderúrgicas, metalúrgicas, química e naval. E em São Paulo, caracteriza-se pela diversidade nos setores automobilístico e de alta tecnologia, como outras também produções. No Nordeste do Centro-Sul, a industrialização que se destaca. Em Minas Gerais, vocês podem acompanhar aí nas imagens, né? Em Minas Gerais, temos um setor diversificado entre a indústria siderúrgica, a metalúrgica, a química, alimentícia, montadoras de automóveis e de peças. No Espírito Santo, temos uma expressiva indústria de celulose, metalúrgica e siderúrgica. O escoamento é feito pelas redes ferroviárias e pela proximidade com os portos. Por quê? Porque é preciso distribuir para os países. Então, as redes ferroviárias, né, os trens e os portos, os navios, eles levam com mais rapidez e uma grande quantidade do que é produzido. Depois é dividido para que seja transportado e assim vai sendo distribuído para o país e também para outros países, para o exterior. Já no sul, do Centro-Sul, se destaca pela agropecuária. Por exemplo, no Paraná e o Rio Grande do Sul são classificados como celeiros do Brasil. Celeiro, professor, o que é um celeiro? Celeiro é onde se guarda sementes, né? Então, por isso que é chamado de celeiro. Então, porque lá guarda sementes, professor? Logicamente. Com grandes propriedades mecanizadas, né? Que antigamente era mais a mão de obra, né? Era a manufatura, era a mão de obra utilizada o homem era quem produzia, era quem plantava, era quem colhia, e hoje, para a produção ser mais rápida e ganhar dar um avanço, né, na produção, é necessário máquinas, equipamentos. Então, máquinas foram produzidas exatamente para substituir o homem. Mas o homem, ele precisa se qualificar, porque a máquina ela não faz sozinha. Ela é necessário que o homem a conduza, como vocês podem ver nessa primeira imagem. Então, lá é produzido, né, em larga escala a soja, o algodão, o arroz, o milho, né? Então, esses cereais, eles são produzidos em larga escala. O que é larga escala, professor? Produzido em quantidade, muito, porque é necessário para alimentar o país e para alimentar o mundo, né? Aí você pode perguntar, mas professor, por que tem tanta gente no país que passa fome? Aí eu digo, e tanta comida assim é produzida? Aí eu digo a vocês, já é uma questão
política, econômica, que vocês vão entender mais na frente. Vocês vão compreender mais na frente, tá certo? Agora vamos nos deter mais nessa questão da produção, tá bom? Então as técnicas e equipamentos modernos, eles são elementos determinantes para uma elevada produção, né? Então, para que produza muito, é necessário alguns equipamentos, né? Se vocês, quem é da zona rural e o pai tem um roçado, vocês podem perceber, acompanhando o pai de vocês, a mãe, o tio, o vizinho, vocês podem ver que eles plantam, é tudo muito manual, né? Então a produção é pouca, né? Então, mas já nessas regiões onde eles produzem muito, então é necessário esses equipamentos para que se produza, se plante muito, se plante rápido, se colha rápido também, com mais facilidade, tá certo? Então é necessário essas máquinas, esse maquinário. Considerando também os aspectos naturais com a fertilidade do solo e a distribuição de chuvas, porque isso também, lá eles produzem, porque também a natureza, o solo de lá ajuda bastante para isso. Porque é necessário, eu não posso só chegar e desmatar e produzir e tentar produzir. Se nós formos para aquela região ali de Serra do Vento, existe ali muitos crimes ambientais, né? Muitos incêndios. Então, quando o clima começa a secar, né? Nós começamos a entrar no verão, então aquele capim, aquela vegetação mais rasteira, ela começa a secar e facilmente ela queima, ela pega fogo. Então muita gente provoca ali naquela região ali de Serra do Vento, né? Muita provocação de queimadas. E muitas daquelas pessoas ali que queimam aqueles espaços é no intuito de produzir. Só que aquela terra ela não é fértil para a produção agrícola, né? Para você plantar o milho, o feijão, porque ela desvaloriza muito o solo, porque o solo ele não tem totalmente esses nutrientes, essa reposição, né? Com facilidade. Então demora muito esse processo. Então os seres humanos, algumas pessoas, né, que fazem esses seres perversos que fazem isso, pensam que estão ajudando, mas na verdade estão prejudicando o meio ambiente. Então, desmatando, nós sabemos que há também uma escassez de chuva. Já lá no sul, onde nós estamos falando, há esse equilíbrio natural, né, de chuvas, e também eles ajudam a terra com fertilizantes, para que a terra se renove, né? No sul, do centro-sul, também falando sobre os recursos minerais e energéticos, apresenta uma limitada, lá não produz muito, né? Muita energia, nem muito minério, por isso que é limitada a produção mineral. Ela é mais direcionada apenas para as indústrias locais e nacionais, com jazidas de chumbo e calcário no Paraná, carvão mineral em Santa Catarina e cobre e calcário no Rio Grande do Sul. Então, hidrelétricas, elas são utilizadas pelos estados do Paraná e São Paulo, e os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tanto hidrelétricas como termoelétricas. A Petrobras explora reservas de xisto no Paraná para a produção de petróleo, né? Então, no sul, do centro-sul, a industrialização, como é que ela funciona? Ela distribui-se em todo o estado do sul e do centro-sul, embora em menor proporção que a indústria da Grande São Paulo, né? Nada se compara a de São Paulo, né? Aquela região ali, mas lá eles também se destacam nisso. No interior de São Paulo, temos indústrias de calçados, têxteis, aviões, química e alimentos. No Paraná, localiza-se na região metropolitana de Curitiba. Joinville destaca-se a produção
nos ramos metal, mecânico, têxtil, softwares, produção de motores elétricos e malharia. No Rio Grande do Sul, indústria automotiva, bebidas, couro, calçados e químicas. Então, tem uma frase de Lewis Mumford que ele diz assim: antigamente a cidade era o mundo, hoje o mundo é uma cidade. Então, porque o que ele quis dizer com isso? Que hoje tudo que nós procuramos na cidade, né, nós encontramos. Tudo que tem no mundo inteiro, nós encontramos na cidade. Mas antigamente, ir para uma cidade era como se eu estivesse indo visitar o mundo. Mas era tudo muito resumido. Já hoje, para onde você vai, você encontra tudo, né? Então, pessoal, faz parte desse trajeto que eu passei uma atividade para vocês semana passada, né, referente a isso. Se eu não estou enganado, eu pedi para que vocês escolhessem uma dessas regiões e falassem sobre ela, caracterizasse ela. E hoje nós vamos falar também, falando sobre essas características das regiões, nós falamos mais agora da parte econômica, né? Como primeiro falamos no início das nossas aulas, nós falamos como era dividida, como era composto os estados, e agora, como foi composto, né? E agora nós falamos algumas características. E uma dessas características foi a parte econômica, o que é que elas produzem, o que tem nelas, né? Agora nós vamos falar mais da parte natural, né? Ambiental. Então, nós vamos conhecer essa parte tão gostosa da geografia, que são os biomas. Tá bom? Vamos lá ver os nossos slides para conhecer os nossos biomas, os biomas brasileiros. Tá bom? Vamos lá. Então, mas o que são biomas brasileiros? Nessa primeira imagem vocês podem ver, né, alguns animais que se destacam aí e algumas plantas, algumas espécies, né? Plantas aéreas, plantas terrestres, plantas aquáticas, né? E bioma, professor, você me pergunta, o que é bioma? Bioma nada mais é do que o conjunto do ecossistema terrestre, climaticamente controlados, que são caracterizados por uma vegetação própria. Lembre-se, vocês acredito que o professor de geografia falou para vocês o ano passado, no 6º ano, como acontecia, né? Como se dava o clima no mundo, no planeta, né? Então, o ser humano, ele age aí nesse meio, mas naturalmente falando, que o ser humano também faz parte desse ecossistema, né? Desse bioma, que esse bioma é a união de tudo, é a junção de tudo isso. Então, os animais, as plantas, os seres vivos, tudo que compõe, que tem vida, compõe assim o bioma, tá certo? O sistema de classificar, ele também é um sistema de classificar as comunidades biológicas e ecossistemas, com base em semelhanças de características vegetais. Então, a distribuição dos biomas, ele resulta em 3 tipos de fatores abióticos. A distribuição do calor do Sol e sazonalidade, ou seja, o Sol, o sal, tudo isso vai influenciar no bioma, certo? Nas espécies de animais que moram lá e também na vegetação. 2, os padrões globais da circulação de ar. Então, aí vem a questão do relevo, que é mais alto, que é mais baixo, como vocês podem observar aí na primeira figura. Então, isso também vai influenciar. E alguns fatores geológicos, né? Que é exatamente isso que eu falei também sobre o relevo, né? Os rios, por onde os rios passam, tudo isso vai influenciar. Os biomas continentais brasileiros são destacados. 49% dele é a Amazônia. Então, o maior território, o maior bioma do nosso país
é a Amazônia. Depois, vocês podem ver aí os 6 biomas. A Amazônia é o primeiro, com 23% vem o Cerrado, né, quase 24% da parte do país. 9, quase 10%, 9,92% é a Caatinga, né, que nós também chamamos de sertão aqui. E 2,7% os Pampas, né, que são lá no Rio Grande do Sul. Nós vamos ver cada um desses, bem direitinho. E 1,76% o Pantanal, tá bom? Então, cada um com a sua diversidade. Aí vocês podem ver nesse gráfico do lado aí, vocês podem ver a extensão em quilômetros quadrados, a extensão de terra, né, de cada bioma. E é muito interessante, é muito gostoso estudar isso, porque você vai conhecendo o país. Essas aulas, você pode dizer, professor, essas aulas são muito chatas, né? Olha, isso é muito chato. Mas o que eu digo a vocês, quando vocês assistem um jornal, quando alguém fala, quando vocês escutam, até no TikTok, alguém falar, o bioma brasileiro, aí você não sabe nem o que é um bioma brasileiro. Então, veja a importância da gente estudar geografia. Nesse mapa que nós acompanhamos, ele mostra a classificação recente dos biomas brasileiros, certo? Então, aí a Amazônia, aí ela se destaca aí em cima, né? O Cerrado, certo? Nessa cor mais laranja. Nessa cor mais amarelada, nós temos a Caatinga. O Pantanal, aí um laranja mais escuro, vocês podem ver. A Mata Atlântica, aí embaixo, e os Pampas lá no sul. E aí em toda essa lateral, aí onde a setinha está mostrando, é a zona costeira e marinha, certo? Porque ela também forma o bioma, né? Mas professor, o que está embaixo da água, sim, o que está embaixo da água também é um bioma, que é a zona costeira e marinha. Os peixes são seres vivos. As plantas aquáticas, elas são seres vivos. Lembra que o professor falou sobre plantas aquáticas no início da aula? Então, elas fazem parte também do nosso bioma. 2 grandes conjuntos vegetais, o florestal e o campestre. O florestal, que ocupa mais de 60% do território nacional, e o campestre. O campestre, as formações florestais, elas são, que nesse total aí, se 60% do território nacional é florestal, então os outros 40% eles são campestre, logicamente, né? As formações florestais, elas são constituídas pelas florestas ombrófilas e as florestas estacionais, situadas tanto na região amazônica quanto nas áreas extra-amazônicas, mais precisamente na Mata Atlântica. Então vamos conhecer a floresta amazônica, certo? Vamos com calma, sem pressa, e vamos conhecer a floresta amazônica. Então, a floresta amazônica, ela localiza-se na região norte do Brasil. Precipitações, né, pluviométricas superiores a 1.800 milímetros de chuva por ano, tá certo? A floresta, ela apresenta diversos estratos. Estratos por quê? Porque muitas coisas podem ser extraídas de lá. O estrato mais alto localiza-se 30 metros e 60 metros acima do solo. Ocupam zonas de baixa latitude, dominadas por plantas com folhas largas e sempre verdes. A Amazônia, ela tem pouca luz penetra no chão da floresta, por conta das plantas, da vegetação. Apresentam raízes tubulares responsáveis pela sustentação das plantas. Árvores mais conhecidas da região
por exemplo, a seringueira. São abundantes também as epífitas ou bromélias, como a gente já ouviu falar. Então, os estados que compõem essa região, esse bioma amazônico, eu não vou falar em região mais, viu, gente? Eu vou falar agora em bioma. A floresta amazônica, os estados que compõem o bioma, né, que tem nele o bioma da Amazônia são o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Pará, Roraima, Rondônia, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Então, todos eles têm uma parte ou completamente o bioma amazônico. Então, algumas espécies, por exemplo, as epífitas, né? As bromélias, como vocês podem ver, são plantas que nós chamamos plantas aéreas, porque elas dependem, são parasitas, porque elas dependem de outras plantas para sobreviver. Elas crescem nos galhos de outras plantas. E as raízes tubulares que nós falamos há pouco, são essas raízes aí, bem largas, que são para estruturar, para que as árvores elas possam crescer com muita intensidade, né, buscando. Porque essas árvores elas crescem muito, professor, por conta da floresta ser muito fechada. Então a árvore ela precisa da luz do sol, então as folhas elas vão buscar luz. Então elas precisam crescer e crescer e crescer para buscar a luz do sol. E as raízes precisam automaticamente ser grandes, né, tabulares, para quê? Para que elas possam estruturar a árvore e garantir que ela não caia, né? Outra imagem que vocês podem ver também aí, lá é uma região que concentra muitos indígenas, muitos povos indígenas. Então vocês podem ver aí um casal indígena, né? Já são 2 idosos e lá existem muitas tribos e as imagens da Amazônia que nos encantam, né? Os seus rios. Lá nessa região amazônica existe a bacia amazônica. Ela ostenta a maior variedade de aves, de primatas, de roedores, jacarés, sapos, insetos, lagartos e peixes de água doce de todo o planeta. Então, a maior concentração dessas espécies existem lá no bioma amazônico. Por ali circulam 324 espécies de mamíferos, como a onça-pintada, a ariranha, a preguiça e os macacos. Várias espécies, né? Vivem cerca de 25% da população de primatas do globo e 70 das 334 espécies de papagaios existentes. Com relação a peixes de água doce, que o professor falou há pouco, concentra 2.500 a 3.000 espécies diferentes, né? Então não são 2.500 peixes, são 2.500 espécies de peixes. Só no Rio Negro podem ser encontradas 450 espécies, enquanto que na Europa, né, fora do Brasil, não se encontra mais do que 200 espécies. Então, pessoal, esse foi o bioma amazônico, certo? Então, é muito gostoso, vai ser muito bom. Na próxima aula vamos conhecer os outros 5 biomas para que a gente possa fechar esse ciclo, certo? O professor hoje tem apenas um dever de casa. O professor não vai deixar tarefa. O professor apenas tem um dever de casa para vocês. Que vocês pesquisem mais sobre os próximos biomas, para que reforcem essa aula e na próxima aula o professor deixa uma atividade para vocês, reforçando sobre os nossos biomas. Então desejo a vocês que participem, que assistam às nossas aulas e nos acompanhem, e também que vocês possam ficar bem com saúde. Tudo bem? Um abraço para vocês, um beijo no coração e fiquem com Deus.